Muito antes da Ordo Realitas combater o paranormal, existiu uma outra organização com os mesmos fins, e ela foi demonstrada no nosso episódio 5 de Calamidade RPG. Mas, agora em Hexatomb, novas descobertas sobre essa organização foi revelada. Então hoje eu vou falar aqui tudo pra vocês sobre a Ordo Calamitas. E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E vamos então falar sobre esta organização aqui e também teorizar sobre mais coisas que possam ter sido reveladas ali sobre o futuro dela, algumas coisas do passado, chutar ali algumas questões e vai ser muito interessante. Envolve Kian, envolve as relíquias, praticamente todas, menos a de morte, porque a Ordo Calamita chegou aí a capturar a maioria delas. Então, se você não chegou a assistir Calamidade, eu acho que vale a pena. O episódio 5 que te conta aí boa parte disso, o episódio 5 e outras revelações durante a temporada. Mas também tivemos revelações no Hexatomb no episódio 10, então é importante que se você não assistiu, a gente vai dar alguns spoilerzinhos aqui, então fica ligado. E você também pode me acompanhar no meu outro canal chamado Lúcio, o seu narrador, onde lá eu vou mais conversar sobre RPG de mesa, dicas e coisas do tipo, e esse canal vai ser mais sobre teorias e comentários sobre obras como Ordem Paranormal, Assimilação, Lunatar RPG e outros RPG shows que forem aparecendo com o passar do tempo. Bom, então vamos nessa, e como vocês sabem, o paranormal não vem para nossa realidade de maneira fácil, e isso tem um motivo. A Ordem da Calamidade, uma organização secreta composta de guerreiros e intelectuais, dispostos a dedicarem suas vidas a destruir o paranormal. Então, essa organização, ela vivia ali na Roma Antiga, mas especialmente por volta de 67 depois de Cristo. Uma das principais bases dessa organização foi construída embaixo do Coliseu, o Anfiteatro Flaviano no Império Romano, atualmente na Itália. O objetivo principal dela era destruir o paranormal, e para isso, as pessoas, os membros dessa organização, começaram a buscar pelas relíquias da calamidade. Os membros dessa organização usavam armaduras robustas e medievais e traçavam sempre ali a imagem da Ordo Calamitas em alguma parte dessa sua armadura, normalmente no centro do peitoral. Essa organização, ela tinha um líder chamado Veritus, e além do mais, a gente também sabe que o Imperador Nero fazia também parte dessa organização. Então ela era uma organização oficial, que o governo tinha conhecimento, digamos assim, o Império Romano. Mas o pior acontece enquanto se debatiam dentro da mesa de como que eles poderiam buscar essa última relíquia, pois a gente sabe que a Relíquia da Morte, ela não habita necessariamente no tempo e no espaço, ela está em outros locais ao mesmo tempo, então ela sempre existiu, sempre vai existir, tem todas essas questões aí envolvendo a morte. E quando eles estavam ali no momento de conversar sobre ela, a própria Relíquia de Morte se manifesta para tentar acabar com aquele acontecimento, já que ele tinha toda essa questão de que ele estava perdido no tempo e espaço, todas as explicações desse episódio meio que envolvem essa questão de que era uma memória que foi construída pelos próprios jogadores. E durante esse ataque do Deus da Morte, algumas coisas acontecem, como a Relíquia de Energia ir até o Gaius e acabar se mesclando com ele, criando o anfitrião mais antigo que a gente sabe sobre, tá? E ele foi o primeiro a governar ali o Coliseu. E após isso, a Ordo Calamitas sofre ali uma série de jogos envolvendo o próprio Anfitrios, que no final acaba por sobrar apenas uma pessoa viva. Então a Celestine vence os jogos do anfitrião, mas infelizmente o Veritus, ele ainda estava vivo e na verdade ele era Kian, o imortal, o primeiro ocultista com mais de 4.000 anos. E ele foi o criador da Ordo Calamitas, ele era o líder dela. E nesse momento, a única coisa que resta para poder combater ele é que a Celestine vista a máscara do conhecimento, a relíquia do conhecimento, e assim consiga derrotar ali
Kian, pelo menos temporariamente ali, repegando essa memória e guardando, né, para que no futuro ela pudesse ser usada. Ou seja, no final das contas, a Ordo Calamita chegou a pegar 3 relíquias, mas acaba perdendo 2 delas, sobrando apenas o Trono do Diabo. E bem no futuro, o Arnaldo Fritz acaba investigando e descobrindo a Ordo Calamitas, e ele anota algumas coisas no Diário de Leo. E como vocês podem ver aqui junto às informações do Arnaldo Fritz, ele já coloca aqui o símbolo de Tenebres sobreposto pelo símbolo da Ordo Calamitas, né, demonstrando uma clara ligação entre essas duas imagens, uma associação de que, seja lá o que for Tenebres, elas possuem uma ligação com tudo que o Kian foi construindo a passar do tempo, já que ele busca entender um pouco mais sobre Tenebres. E durante a escrita do Arnaldo, ele afirma que o Coliseu ele era criado na realidade, conhecido por tantos, manchado por sangue, regido pelo caos e recusado a ruir pelo tempo, né? Então, isso é uma clara alusão a todo o equilíbrio que ele sente que aquele lugar possui, porque todas as relíquias, todos os poderes diferentes que a gente já viu sobre o paranormal já habitaram naquele lugar. Então, a gente entende um pouco mais sobre o que é essa escrita dele com o passar do tempo, vendo mais coisas da estrutura do lugar e tudo que ele guardava. E é muito interessante porque isso foi uma das últimas coisas que o Arnaldo escreveu, porque após essas escritas foi quando ele teve o suposto acidente de avião. Mas antes de ter esse acidente de avião, foi esse local que ele visitou. Que, para quem não sabe da história dele, foi onde ele pegou ali a relíquia de energia que ele utilizou posteriormente ali para tentar matar Kian, que estava no corpo do Leonardo. Fazendo todas as coisas como queimar ali o orfanato Santa Maria Freida, sendo o anfitrião Arnaldo Fritz, e depois ele recobrou esse local, né? Ele voltou a esse ambiente onde ele ficou lá aguardando o momento de se revelar para todos. E o mais interessante de tudo é que o próprio Arnaldo vê também tudo isso, né? Ele sente, ele vê o momento em que o Veritas fez todos os atos, ele ganha ali a relíquia de energia conversando com a magistrada nesse local, então a gente entende todo como foi a construção para ele acabar, entre aspas, morrendo melhor, usando a relíquia, achando que ela venceria o Kian, mas infelizmente ele não conseguiu. Agora que eu já falei tudo o que a gente tem de história praticamente da Ordo Calamitas, vamos para algumas teorias interessantíssimas sobre esse local. Como vocês sabem, aqui em Hexatombe a gente descobriu que o Veritas, que é o Kian, participou do Hexatombe. A gente acabou descobrindo isso pela fala exatamente do jeito que o Giovanni conta. Existe um manuscrito que explica isso, mas que esse manuscrito foi em parte perdido. Mas pelo que ele compreendeu, o Kian veio e participou desse local como um sacrifício, né? A gente não sabe se foi dentro desse local que ele se tornou um sacrifício, talvez matando um sacrifício de dia, talvez apenas no último dia do Hexatombe ele se tornou um sacrifício, assim como aconteceu no episódio 10, ou se ele realmente chegou nesse local como um sacrifício, assim como foi a questão do Juan, do Kaito, que vieram para esse lugar já como um sacrifício, tá? Se este é o caso, né, se o caso dele foi igual dessas outras pessoas, então significa que ele já carregou o trono. A gente ainda não entendeu muito bem o que é carregar o trono, se carregar o trono é realmente portar uma relíquia, ao que tudo indica não, mas seria um estado de ele quase portou a relíquia. Então não sabemos se o Kian chegou ou não a ser utilizado pelo diabo a esse nível. Se ele chegou sim a ser utilizado, então o Kian teria já tido o trono carregado por ele. Então, teoricamente, ele não chegou a ser o diabo, mas ele pode ter ganhado poderes do diabo, assim como o Henry tem poderes do diabo, assim como o Kaito tinha poderes do diabo, e os outros personagens ali também poderiam acabar ganhando alguma coisa. Mas o que importa é que a Ordo Calamitas possuía o trono de sangue, né? Então, possivelmente, ele levou esse trono de sangue depois de participar do Hexatombe. Então, ao final, o Hexatombe não aconteceu, pelo menos ao que se sabe, o Apocalipse não aconteceu antes, e pelo que deu a entender, o ritual do Hexatombe é para acontecer o Apocalipse, então ele não foi concluído, mas óbvio que isso é uma teoria, uma ideia, e ele poderia então ter terminado o Hexatombe, né, não concluído ele, mas feito um jeito de parar ele, e assim ele foi lá, buscou o trono, que não tinha ninguém para poder sentar, e levou até a Center Causa, né, que é o local lá, a base em que eles estavam. Então ele pode ter carregado
para esse ambiente. A gente não tem certeza sobre essa questão, tá? Ele também poderia ter vindo aqui depois dos eventos que destruíram a Ordo Calamitas. Não tem como a gente saber com toda certeza. Mas existe uma das habilidades do Veritus que faz a gente pensar nessa possibilidade, tá? Ele tinha uma mecânica especial, né, que o episódio acabou possuindo, e a habilidade dele se chamava Sacrifício, né, onde ele podia ali fazer uma certa ação. Não sei se o Cellbit já estava tão adiantado que nessa época ele sabia que o Veritus teria participado do Hexatomb. Não sei se isso teoricamente é um poder de intenção ou não, mas ele tinha essa habilidade, foi utilizado dentro da mesa, mas a gente não tem conhecimento se isso foi realmente uma ligação, uma coligação sobre ele ter sido um sacrifício futuramente, né? Independente dele ter sido desde o início do Hexatomb que ele participou, ou mais pra frente ele ter se tornado já dentro do Hexatomb como um membro participante. Se foi depois, tá? Se ele acabou vindo pro Hexatomb depois do término do Ordo Calamitas, também poderia fazer sentido, tipo, tudo se destruiu, tudo já era, e ele poderia talvez ter recorrido ao Hexatomb para fazer um desejo, algum pedido que pro Kian seja interessante, né? O Kian não tem problema em utilizar o paranormal para destruir o paranormal, tá? Mas como que ele poderia ter feito isso? Se ele teria feito um acordo com o novo diabo, se ele ajudou um novo diabo a reerguer, não sabemos como exatamente isso aconteceu, mas pode ter sido uma das possibilidades também. Mas o que importa é que ele participou do Hexatomb e outra pessoa também pode ter participado. O escrito Mattzinho falou uma coisa bem legal que foi sobre a personagem Amália. E ela tinha cicatrizes, né? Muito parecida com os personagens do Hexatomb. Cortes bem semelhantes mesmos. Ou seja, e se ela também participou do Hexatomb, né? Se ela participou do Hexatomb, chegou a ser uma desertora e acabou sofrendo essas cicatrizes, assim como os outros personagens acabaram sofrendo. Mas é peculiar você achar, você perceber que nessa possibilidade, ela não tem a última cicatriz. Ela não tem a cicatriz final, a cicatriz que eles adquiriram ali. Na verdade, não é nem a final, né? É quando eles adquiriram isso com a morte do Kaito, eu acho. Eu acho que não foi com Raziel, acho que foi com o Kaito que eles adquiriram essa cicatriz. Então, tipo, será então que o Veríssimo, o Veritus ou o Kian, ele parou o Hexatomb Antes, ele, tipo, por exemplo, matou todo mundo antes do dia final, e matando todo mundo antes do dia final falhou, ou quase todo mundo, porque a Amélia ficou viva, né? A Amélia, ela tem esse corte no rosto, se ela participou, então ele percebeu que era uma pessoa muito forte, que valia a pena levar consigo, e acabou levando a Amélia para combater o paranormal lá na Ordo Calamitas. Isso é uma coisa bem interessante de se pensar, de se teorizar. Então, praticamente é isso. Eu queria contar para vocês a historinha ali sobre o que foi a Ordo Calamitas, para quem não lembra, para quem não conhece, coisas do tipo, e também falar sobre essas duas questões aí no final, se é sobre o Kian, como que foi, quanto que ele fez exatamente o Hexatomb, se ele chegou talvez a tocar no sino e ganhar os poderes de intenção, se ele tinha um conhecimento sobre aquele sino ou não, né? Ele pode não ter chegado nesse ponto, né? A gente não sabe qual Hexatomb ele participou, se foi o primeiro ou não, porque foi civilizações muito antigas para que o Kian ter sido um dos primeiros Hexatombs, né? Então o bunker estava fechado, ele não chegou a abrir, então não sabemos como que foi todos os acontecimentos nesse local, mas é importante a gente poder jogar possibilidades como a Amélia ser uma ideia, talvez, de ele ter parado o Hexatomb muito antes do que os nossos jogadores pararam. Lembrando que a gente não sabe como parar o Hexatomb, né? Então, são só teorias dessas possibilidades também. Então, ficamos por aqui. Quem falou com vocês foi o Lúcio. Muito obrigado a todos os membros que participam desse canal. Valeu demais e fui.